Fala pessoal que acompanha o canal do Programa Japonês Online, vamos a mais um vídeo onde nós pegamos uma sentença em japonês enviada por um inscrito e deciframos, tiramos as dúvidas em relação a essa sentença. Então temos aqui a sentença do Alois Magno, e ele mandou essa sentença aqui, ó. Ano hito wa itsumo kanemochi butta ga jitsu wa shakin darake da. E ele tem dúvida principalmente em relação a essa parte aqui, ó, butta, kanemochi butta. Vamos ver o que significa isso e vamos analisar todos os outros elementos da sentença também. Primeira coisa que a gente costuma fazer é colorir as partículas, porque assim a gente consegue identificar se a gente entende todas as partículas e se nós entendemos a relação que as palavras estão tendo umas com as outras. Então temos aqui ano hito wa, temos esse wa, aí temos esse ga, e temos esse wa. Então já podemos ver que em termos gramaticais é uma sentença muito simples, né? Só tem partícula wa e tem essa estrutura aqui também que eu vou explicar depois. O que fazemos depois é analisar as palavras justamente para a gente ver quais palavras nós conhecemos e quais nós não conhecemos e vamos ter que pesquisar. Então ele começa aqui com ano hito. Ano significa aquela, né? Então temos aqui, ó, ano, aquele ou aquela. E aí temos hito, que significa pessoa, ok? Aí depois temos aqui itsumo. Itsumo significa sempre. Aí temos aqui, o Alois provavelmente entendeu essa parte, que é kanemochi. Kanemochi. Significa rico, né? Kane significa dinheiro, vem da palavra okane, que é dinheiro, e mochi significa, vem do verbo motsu, que é ter em mãos, né? Então, kanemochi significa rico. Aí temos essa palavra aqui, que é a dúvida dele, inclusive ele converteu para katakana aqui, mas pode ser em hiragana normalmente. Aí depois temos aqui jitsu wa. Na verdade, jitsu wa significa na verdade. Você pode tratar como uma expressão jitsu wa, ta. Na verdade, ta. Ok? Depois temos aqui shakin. Shakin significa dívida, tá? Dívida ou dívidas. E depois temos aqui esse darake. Ok? Darake, que eu vou deixar para explicar depois de explicar esta parte aqui. Essa parte aqui, butta, ele vem de buru. Com este kanji aqui, ok? E ele tem um significado de que algo como assumir a posição de, ou então fingir, aparentar, ok? Ela se passar por. Então, para entender ela, a gente tem que unir realmente com a palavra anterior, ó. Kanemochi butta significa uma pessoa que, de certa forma, se faz passar por rico. Talvez ela aparente ser rico e ela age como um, ou ela sempre tenta enaltecer os aspectos dele que faça outra pensar que ela é rica, mas não necessariamente é. É apenas a aparência, ok? Então, kanemochi butta é uma pessoa que se passa por rica. É uma pessoa que tenta parecer rica, ok? Agora, a principal dica que eu quero deixar aqui é o seguinte. Por mais que eu tenha te explicado o significado desse butta, a gente sempre tem que aprender japonês através da observação de como é a língua nativa, ok? E nós repetimos aquilo que nós já escutamos ou nós já lemos. Então, você não pode tomar isso aqui como regra para sair colocando em qualquer palavra para falar que a pessoa está se passando por aquilo. Você acabou de ver kanemochi butta. Então, você pode falar kanemochi butta para se referir a uma pessoa se parecendo como rica. Mas você não pode sair criando suas próprias versões, sei lá, parece com um animal, parece com alguma outra coisa. Ok? Por quê? Porque pode ser que essa palavra não encaixe com outra palavra e não soe bem, não soe natural aos ouvidos dos japoneses. Então sempre
Observe as coisas como elas são e repita apenas aquilo que você ouviu, ok? Essa regra vale também para o darake. Darake significa algo como cheio de, abarrotado de, encharcado de, coberto de. Ou seja, juntando com a palavra anterior, shakin, que é dívida, shakin darake, significa uma pessoa abarrotada de dívidas. Mesma coisa, você pode sair usando agora shakin darake, porque você já escutou, você já viu isso num texto nativo, então você, com toda a segurança do mundo, você pode falar essa expressão. Agora, não saia colocando o darake em qualquer outra palavra, sei lá, cheio de água, cheio de qualquer outra coisa, porque você não escutou ainda ou não leu um japonês falando para você ter certeza que isso soa de modo natural, beleza? Então aqui nós tiramos as dúvidas em relação ao significado das palavras. As duas principais dúvidas era esta daqui, e esse darake também é uma coisa um pouco mais incomum, então muita gente tem dúvida. De resto, a frase é muito simples, né? Vamos interpretar ela. Temos aqui, ó, ano wa. Então, falando sobre aquela pessoa, partícula wa indica o assunto principal da frase. Itsumo, sempre. Kanemochi butta, parece rica, né? Assume a posição, aparenta ser rica. Ga, aí aqui nós temos um conceito, que é frase 1, ga, vírgula, frase 2, ok? Isso aqui é gramática, é uma estrutura, você aprende isso quando você estuda japonês. Qualquer material didático que você começar e avançar e completar, eventualmente você vai aprender esse conceito. Isso aqui é coisa que você aprende em livros didáticos de japonês, em sala de aula, etc, ok? Essa estrutura, ela tem o significado de... O significado mais comum dela é de mas, né? Frase 1, mas, frase 2, ok? Nem sempre tem esse significado de mas tão evidente, né? O uso desse ga muitas vezes é usado para trazer um complemento apenas, né? Ele não pode ser traduzido sempre como mas um dos usos, inclusive o mais comum, é com essa ideia de oposição, essa ideia de mas, que aqui fica bem evidente, né? Aquela pessoa sempre aparenta ser rica, mas... Aí continuando aqui, ó, jitsu wa, na verdade, shakin darake da, ela está cheia de dívidas, ok? Aí outro conceito que nós temos aqui é esse da no final, que é igual ao desu. É uma afirmação, né? Ele está fazendo uma afirmação, ele é alguma coisa. Ok? É uma forma mais informal do que o desu. Novamente, uma coisa que você eventualmente acaba aprendendo quando você avança seus estudos por um material didático. Uma vez feito isso, podemos pensar aqui na versão em português. Lembrando que toda tradução é uma adaptação. E uma vez entendido a frase, entendido os conceitos em japonês, você nem precisa necessariamente traduzir. Então vamos lá, como que a gente pode falar? A gente pode simplesmente falar: aquela pessoa sempre se passa por rica, mas na verdade está cheia de dívidas, ok? Isso é uma tradução buscando deixar o português adequado. Se eu quisesse fazer uma tradução super ultra literal, considerando palavra por palavra do japonês, independente da versão em português ficar bonita, eu poderia falar assim, ó, falando sobre aquela pessoa, porque aí eu estou considerando a partícula wa, né? Falando sobre aquela pessoa, sempre se passa por rica, mas na verdade está cheia de dívidas, ok? Eu gosto sempre de pensar na partícula wa como falando sobre ou quanto a. É um modo que encaixa em 99% das vezes, de modo que a essência da partícula, que é falar o assunto principal da frase, se mantém, ok? Então, traduções aqui é jogo de palavras que a gente pode fazer para transmitir a mesma ideia, ok? Então, espero que você tenha gostado, clica no gostei, deixa sua sugestão de palavras nos comentários, palavras não frases,
nos comentários, ok? Lembrando, tem que ser uma frase que você encontrou em algum conteúdo em japonês que você está estudando ou lendo, ok? Conteúdo nativo. Não pode ser uma coisa que você escutou e você não tem certeza como que digita, e não pode ser uma frase que você inventou. Tem que ser algo que você encontrou. Deixa aqui nos comentários que a gente vai pegando as frases e ensinando aqui nessa série, ok? Tchau!